Hoje eu vou resumir um dos meus livros favoritos, chamado Segredos da Mente Milionária, escrito por Harv Eker. No livro, Eker fala sobre as 17 principais diferenças entre pessoas ricas e pessoas pobres. Por favor, lembre-se que quando eu digo milionários, eu estou falando de pessoas que ganharam seus milhões através de formas legais, éticas e morais. E quando eu digo pobres, eu não quero menosprezar as pessoas pobres. Na verdade, eu fui pobre a maior parte da minha vida. Quando eu digo pobre, eu estou falando da mentalidade. Se você assistir esse vídeo até o final, você poderá dizer que leu este livro, porque eu falo sobre as 17 diferenças de forma bem simples. Primeira diferença: pessoas ricas pensam grande, pessoas pobres pensam pequeno. Você já foi fazer compras e passou várias horas em várias lojas para encontrar os produtos mais baratos para poder economizar 50 ou 60 centavos? Se você já fez isso, então você tem uma mentalidade de pessoa pobre. Eu sinto dizer isso, mas deixe-me explicar. É claro, não é uma coisa ruim economizar dinheiro enquanto você faz compras. Mas isso muda quando se trata do quanto você economiza comparado ao tempo que você gasta para essa economia. Se você levar 1 hora para encontrar as laranjas ou tomates mais baratos para você economizar 60 centavos, então o valor de sua hora é 60 centavos. Comparado a isso, pessoas ricas não se importam em economizar 60 centavos. Elas entendem o valor de seu tempo e pensam constantemente em projetos ou coisas novas que elas podem fazer para que o valor da sua hora seja igual a 6 mil ou 60 mil. Segunda diferença: pessoas ricas escolhem ser pagas baseadas nos resultados. Pessoas pobres escolhem ser pagas baseadas no tempo. Eu ouço frequentemente as pessoas reclamarem que merecem um salário maior só porque elas têm trabalhado para a empresa por mais de 5 anos. Mas na realidade, as coisas não funcionam assim. Por exemplo, se eu passar 80 horas produzindo um vídeo de baixa qualidade, você assistiria só porque eu passei 80 horas nisso? É claro que não. Você não se importa com quanto tempo eu gastei. Você só se importa se o vídeo é bom para você ou não. Se não for, você vai parar de assistir. Ninguém se importa o quanto tempo você gasta com alguma coisa. A verdadeira questão é: você pode fornecer algo valioso. Se trata do resultado, não do esforço ou tempo gasto. Terceira diferença: pessoas ricas pensam em ambos. Pessoas pobres pensam em um ou outro. Pessoas pobres acham que não há o suficiente e que você não pode ter tudo. Pessoas ricas acham que há o suficiente para todos e você pode ter tudo que realmente quer. Pessoas pobres acreditam em escassez. Pessoas ricas acreditam em abundância. Você quer ter uma carreira bem-sucedida ou um relacionamento próximo com sua família? Que tal ambos? Você quer focar os negócios ou se divertir? Que tal ambos? Você quer uma namorada loira ou morena? Que tal ambas? Esta última foi uma piada, mas deu para entender o que eu quero dizer. Pessoas ricas sempre querem ambos, pessoas pobres sempre escolhem um. Pessoas pobres veem o mundo como um bolo e acreditam que todos pegarão uma fatia e que o bolo acabará logo. Por outro lado, pessoas ricas veem o mundo como um buffet aberto. Assim que algo acaba, a garçonete adiciona mais e você pode comer o quanto quiser. Pessoas pobres acreditam que elas precisam escolher entre dinheiro e outros aspectos da vida. Você tem que escolher entre dinheiro e felicidade? Não! É claro que não! Dinheiro é importante, felicidade é importante também. Você pode ter ambos. Muitas pessoas têm sentimentos negativos sobre ser rico. Elas acham que ficar rico torna as pessoas más. É por isso que elas acham que precisam escolher entre serem ricas e serem uma pessoa boa. Então elas escolhem ser boas e continuam pobres. Provavelmente você já ouviu alguém dizer: essa pessoa mudou muito depois que ficou rica. Ou o dinheiro mudou muito essa pessoa. Eu realmente acredito que o dinheiro não o muda. O dinheiro o torna mais do que você já é. Se você for uma pessoa boa, o dinheiro o tornará uma pessoa boa e rica. Se você gosta de ajudar outras pessoas, o dinheiro fornecerá a opção de ajudar ainda mais pessoas. Por outro lado, se você for um babaca, o dinheiro o tornará um babaca rico. Se você fizer coisas más após ficar rico, isso significa que você já era mau. Ter dinheiro apenas tornou isto óbvio. Quarta diferença: pessoas ricas focam em oportunidades. Pessoas pobres focam em obstáculos. Esta é a minha favorita.
Sempre que eu tenho uma nova ideia, eu a compartilho com pessoas para receber um feedback. É muito raro ver alguém que reconhece os problemas relacionados à ideia, mas ao mesmo tempo foca nas oportunidades que ela pode trazer. Quase sempre eu ouço várias pessoas me dizendo como a ideia irá falhar. E é assim que as pessoas pobres pensam. Elas veem constantemente obstáculos, riscos e sempre focam nos problemas, enquanto pessoas ricas focam em oportunidades. Pessoas pobres fazem escolhas baseadas no medo. Suas mentes estão constantemente analisando o que está errado, ou o que poderia dar errado em qualquer situação. Sua mentalidade principal é: e se isso não funcionar? Ou mais frequentemente, isso não vai funcionar. Eu não estou dizendo para você não resolver os problemas. É claro, lide com os problemas conforme eles surgirem, mas não deixe o medo e os problemas o impedirem. Se você focar nos problemas, você terá problemas. Se você focar em oportunidades, você terá oportunidades. É uma simples lei universal. Quinta diferença. Pessoas ricas se associam com pessoas positivas e bem-sucedidas. Pessoas pobres se associam com pessoas negativas ou mal-sucedidas. Resumindo, se você quiser voar com as águias, não nade com os patos. Se seu objetivo for se tornar rico, então estude pessoas ricas. Saia com pessoas ricas e bem-sucedidas e use-as como modelos. Faça o que elas fazem, leia o que elas leem. Há um motivo para elas serem ricas. Por exemplo, se você quiser criar um canal bem-sucedido de YouTube, encontre os canais bem-sucedidos em sua área e estude o que eles fazem. Estude o tipo de conteúdo que eles criam, qual a duração de seus vídeos, que tipo de estilo eles usam. Se você fizer exatamente as mesmas ações e tiver exatamente a mesma mentalidade, há uma boa chance de você obter resultados bem semelhantes. Quando eu dou este conselho, as pessoas ficam bem irritadas e dizem: então você quer que eu apenas copie as pessoas? Você não quer que eu seja original? Você quer que eu apenas roube o trabalho das outras pessoas? Não, eu não estou dizendo nada disso. Por algum motivo, as pessoas hoje em dia querem ser o Mark Zuckerberg e inventar o novo Facebook. Se você for um cara comum como eu, então você tem uma chance maior de obter sucesso se espelhando em pessoas bem-sucedidas. E isso não significa que você não é original. Por exemplo, se você decidir criar o resumo do mesmo livro que eu estou resumindo agora, usar exatamente o mesmo formato de animação que eu estou usando agora, usar exatamente a mesma música de fundo, seu conteúdo ainda será único, porque você tem uma voz única. Você tem uma forma única de explicar as coisas. Mesmo se você fizer a mesma coisa, seu conteúdo ainda será diferente do meu. A propósito, você provavelmente notou que já existem muitos canais que fazem exatamente o mesmo que eu estou fazendo. Mas apesar disso, este canal cresce constantemente. Por favor, não me entenda mal. Eu não estou tentando me gabar ou dizer: olha gente, como meu canal é bom. O motivo de eu estar falando sobre mim mesmo é porque você e eu podemos ser comparados facilmente. Se eu der exemplo do fundador da Amazon, Jeff Bezos, provavelmente seria difícil você se relacionar com a história dele. Mas você e eu somos dois caras simples que estão tentando melhorar. Outra reclamação que ouço muito é: eu não tenho pessoas ricas ao meu redor. Então, como eu posso me cercar de pessoas ricas e bem-sucedidas? Olha, você não precisa delas por perto. Você pode apenas encontrar pessoas bem-sucedidas e ler seus livros ou assistir seus vídeos. Você não pode pedir para o Arnold Schwarzenegger para sair com você para poder ajudá-lo a entrar em forma. Mas ele tem vários vídeos e escreveu um livro. Então, por que não ler o livro dele ou assistir seus vídeos? Eu, pessoalmente, não tenho amigos ricos ao meu redor. Os autores desses tipos de livros são amigos ricos para mim. Eu saio com eles lendo seus livros, assistindo seus vídeos e ouvindo seus podcasts. Sexta diferença. Pessoas ricas sabem o que querem e se comprometem a conseguir isso. Pessoas pobres só querem ser ricas. Imagine você e seu amigo saindo no centro da cidade e vocês querem comer uma baguete. Seu amigo se aproxima da loja e diz: olá, eu quero comprar uma baguete. Por favor, me dê uma baguete. Provavelmente a vendedora ficará confusa e perguntará que tipo de baguete seu amigo quer, porque há muitos tipos de baguete. Esta é exatamente a mesma abordagem que as pessoas pobres usam quando se trata de se tornar rico. Elas só querem ser ricas, mas elas não sabem como é a vida de rico. Se você não souber exatamente o que você quer, então a garota que está vendendo a baguete apenas dará a baguete que ela escolher e você irá embora. Agora imagine se você se aproxima e diz: olá, eu quero uma baguete de atum com queijo defumado, mas eu não quero esse tipo de pão. Me dê aquele pão escuro com sementes de girassol. Não coloque cebola, coloque pepino, tomate e tóstio.
Adivinhe só, a garota fornecerá exatamente o que você pediu. Da mesma forma, pessoas ricas não fornecem mensagens confusas. Só pessoas pobres fazem isso. O motivo número 1 pelo qual a maioria das pessoas não recebe o que quer é que elas não sabem o que querem. Você precisa saber como é a vida de rico para você, e você precisa ter um plano para chegar lá. Por exemplo, para mim, a vida de rico significa ter a liberdade de trabalhar quando eu quiser, onde eu quiser. Eu quero ser capaz de pegar um táxi sempre que eu quiser. Eu não gosto de pegar transporte público e ficar suado, principalmente se for para uma reunião importante. Quando eu vou a um restaurante, eu quero poder abrir o menu e escolher o que eu quiser sem olhar a coluna de preços primeiro. Eu quero poder levar meus pais para umas férias boas 2 vezes por ano. Eu quero poder ajudar as pessoas ao meu redor quando elas tiverem dificuldades financeiras. Eu quero poder acordar às 11 da manhã de uma terça-feira e sair para caminhar no parque e apenas respirar. Eu quero poder ir à academia no meio do dia e voltar quando eu quiser. Essa é minha vida de rico e eu tenho planos de como chegar lá. Diferença número 7. Pessoas ricas estão dispostas a promoverem a si mesmas e seu valor. Pessoas pobres pensam negativamente sobre vendas e promoção. Deixe-me explicar dessa forma. Se você tivesse uma cura para algum tipo de doença, você esconderia de uma pessoa que está sofrendo com ela? Eu acho que não. Da mesma forma, você acredita que tem alguma coisa a oferecer, que pode realmente ajudar as pessoas. É o seu dever promovê-la. É a sua obrigação promovê-la. Ao não se promover, você está fazendo um desserviço às pessoas. Talvez o produto que você está vendendo seja o produto que pode mudar a minha vida. Mas se você não o estiver promovendo, então eu estou perdendo a chance de mudar a minha vida. Ressentir a promoção é um dos maiores obstáculos para o sucesso. As pessoas que possuem problemas com vendas e promoção geralmente estão falidas. Como você pode criar uma grande renda em seu negócio se você não estiver disposto a deixar as pessoas conhecerem seu produto ou seus serviços? Qualquer trabalho que você faça, você precisa ser bom em vendas e promoção. Quase todo aspecto da sua vida envolve vendas. Por exemplo, quando você está tentando convencer sua parceira a ir a um restaurante ao invés do shopping, você está vendendo. Quando você está tentando convencer sua filha a estudar, você está vendendo. Na verdade, agora mesmo eu estou vendendo. Eu estou vendendo o meu vídeo e você está pagando com o seu tempo. Você está pagando com 1 minuto da sua vida. E eu não estou envergonhado de vender o meu vídeo. Eu não estou envergonhado de promovê-lo e pedir para você clicar no botão de curtir e se inscrever, porque eu sei que as ideias desses tipos de livros podem ajudá-lo a mudar a sua mentalidade. Diferença número 8. Pessoas ricas acreditam em eu crio minha vida. Pessoas pobres acreditam em a vida acontece comigo. Se você quiser criar riqueza, é importante que você acredite que você é quem está no controle. Pessoas pobres vivem a vida como passageiras. Por outro lado, pessoas ricas sempre se sentam atrás do volante. Você já notou que geralmente são pessoas pobres que gastam muito dinheiro jogando na loteria? Elas possuem altas esperanças de que alguém irá simplesmente tirar seu nome de um chapéu e providenciar dinheiro e eventualmente ficarão ricas. Ecker diz que pessoas pobres também justificam suas situações. Elas dizem coisas do tipo: dinheiro não é importante, felicidade e amor são importantes. Esse tipo de comparação não está correto. Deixe-me fazer uma pergunta: sua perna ou seu braço é importante? Você provavelmente está dizendo: que pergunta idiota, é claro que ambos são importantes. Você tem razão, ambos são importantes. Da mesma forma que dinheiro e felicidade são importantes. Dinheiro e amor são importantes. Comida e água são importantes. Pessoas pobres também culpam outras pessoas. Nunca é culpa delas, é sempre culpa dos outros. Elas sempre agem como vítimas. Eu tenho 2 primos que cresceram na mesma vila. Foram para as mesmas escolas, tiveram os mesmos professores e ambos tiveram pais pobres. Hoje, um deles é muito bem-sucedido e o outro não. E a parte mais interessante é que ambos usam os mesmos motivos para explicar a situação atual. O primo pobre culpa o sistema educacional ruim, pais pobres, o governo e o sistema por seu fracasso. Por outro lado, o primo rico usou os mesmos motivos para se tornar bem-sucedido. Ele diz: eu sabia que o sistema escolar era ruim e que meus pais eram pobres, e por isso eu comecei a me educar e aprender coisas novas. Ele não culpa nada nem ninguém. Outro motivo pelo qual os pobres são pobres é porque eles reclamam. Quando as pessoas reclamam, elas focam no que está errado em suas vidas.
Aquilo em que você foca se expande, então eles ficam recebendo mais do que está errado. Diferença número 9. Pessoas ricas gerenciam bem seu dinheiro e pessoas pobres gerenciam mal seu dinheiro. Dinheiro é apenas uma ferramenta como o seu computador ou celular, que requer que você aprenda como usá-lo. Nós gastamos muitas horas aprendendo como usar o computador, mas quando se trata de dinheiro, as pessoas ignoram esse simples fato e não querem pegar um livro e aprender como o dinheiro funciona e como gerenciá-lo. Para mim, isto é loucura, porque o dinheiro é algo pelo qual nós vendemos nossas vidas. Trabalhamos das 9 às 17 horas toda semana. Mas quando se trata de aprender como gerenciá-lo, muitas pessoas fracassam. Com o tanto que as pessoas pobres reclamam sobre sua situação financeira, você poderia pensar que faria sentido aprender o básico do dinheiro. Mas este quase nunca é o caso. Pessoas ricas não são mais espertas do que pessoas pobres. Elas apenas possuem hábitos diferentes e mais solidários com o dinheiro. Para dominar o dinheiro, você precisa gerenciar o dinheiro. Dizer, eu vou começar a gerenciar meu dinheiro assim que eu tiver dinheiro. É como uma pessoa obesa dizer, eu começarei a fazer dieta e exercícios assim que eu perder 10 quilos. Primeiro, você começa gerenciando adequadamente o dinheiro que possui. Depois você terá mais dinheiro para gerenciar. Se seu filho não consegue nem manter a bicicleta dele, você compraria um carro para ele? É claro que não. A mesma lógica se aplica ao universo e você. O universo diz, até você mostrar que pode lidar com o que tem, você não receberá mais. O autor diz que mesmo se você emprestar dinheiro para viver, você ainda precisa aprender como gerenciar esse dinheiro. O mais importante é exercitar os músculos de gerenciamento do dinheiro, para que isso se torne um hábito. Criar esse hábito primeiro é muito importante. Por exemplo, se seu objetivo for ir à academia todas as manhãs para que você possa fazer agachamento com 100 quilos, você primeiro precisa aprender como levantar um cobertor de 1 quilo antes de levantar um peso de 100 quilos. Se você não tiver o hábito de levantar o cobertor e sair da cama, então não tem como você alcançar seu objetivo. Para gerenciar bem seu dinheiro, o autor recomenda criar 5 contas. Uma conta de investimento, uma conta para brincar, uma conta educacional, uma conta para doar e uma conta de despesas. Você precisa colocar 10% da sua renda após os impostos na conta de investimento. Esta é a conta que criará a gança que bota ovos de ouro. Ecker também recomenda colocar uma quantia igual a 10% em sua conta para brincar. O dinheiro na conta para brincar deve ser gasto no final do mês em atividades divertidas. Você deve gastar esse dinheiro de forma que ajude a se sentir rico e feliz. Se você sempre ficar economizando, eventualmente a parte de você que busca diversão sabotará suas contas. Diferença número 10. Pessoas ricas são maiores que seus problemas. Pessoas pobres são menores que seus problemas. O segredo para o sucesso não é tentar evitar ou se livrar de seus problemas. O segredo é crescer para que você fique maior que qualquer problema. Não importa se você é rico ou pobre, você enfrentará problemas. O tamanho do problema nunca é a questão. O que importa é o seu tamanho. Quanto maiores os problemas que você conseguir lidar, maior o negócio que você conseguirá gerenciar. Quanto maior a responsabilidade que você puder lidar, mais funcionários você poderá gerenciar. E mais dinheiro você poderá ganhar. As coisas que nós chamamos de problemas, na verdade, são apenas situações. Nós as tornamos um problema. Respectivamente, algumas pessoas tornam isso um problema, outras nem são afetadas. Como pode exatamente a mesma situação ser um problema para uma e não para outra? Isso depende da pessoa. Isso depende de você. Você pode ser demitido e ficar deprimido o dia todo e reclamar, ou você pode usar o seu tempo livre para criar o seu próprio negócio. Diferença número 11. Pessoas ricas são excelentes receptoras. Pessoas pobres são receptoras ruins. Uma receptora ruim é uma pessoa que não consegue receber bem. E o que nós recebemos? Nós recebemos aplausos, elogios, dinheiro, presentes e muitas outras coisas. Muitos de nós têm problemas em receber tais coisas. O autor diz que nós somos condicionados dessa maneira. Nós crescemos e ouvimos coisas do tipo: isso está errado, você não está fazendo direito. O que você fez?
Essas frases fortalecem a sensação de não ser bom o suficiente. E não se sentir bem o suficiente é um dos motivos pelos quais nós somos receptores ruins. A partir de agora, aceite tudo que alguém oferecer a você. Se alguém disser que você está bonito, diga obrigado, ao invés de o quê? Não, eu estou péssimo hoje. É simples assim. Apenas diga obrigado e receba seu elogio. Ecker diz: é engraçado, quando eu estava falido e via um centavo no chão, eu nunca me agachava para pegar a moeda. Porém agora que estou rico, eu pego tudo que se parece com dinheiro. Depois, eu dou um beijo de boa sorte e declaro em voz alta: eu sou um imã de dinheiro. Obrigado, obrigado, obrigado. Diferença número 12. Pessoas ricas jogam o jogo do dinheiro para ganhar. Pessoas pobres jogam o jogo do dinheiro para não perder. Nos esportes, os times que jogam estritamente na defesa e sem ataque têm dificuldade para ganhar. Infelizmente, a maioria das pessoas joga o jogo do dinheiro na defesa, onde sua principal preocupação é a sobrevivência, ao invés de riqueza e abundância. Pessoas pobres querem ter dinheiro suficiente para pagar contas. A intenção é algo muito importante, e quando sua intenção é ter dinheiro suficiente apenas para pagar contas, adivinhe só, é exatamente isso que você recebe, e nada mais. Você tem que mirar mais alto. Você precisa atirar nas estrelas para que pelo menos acerte a lua. O autor diz: se seu objetivo for ficar confortável, é provável que você nunca fique rico. Mas se seu objetivo for ficar rico, você ficará muito confortável. Diferença número 13. Pessoas ricas fazem seu dinheiro se esforçar por elas. Pessoas pobres se esforçam pelo seu dinheiro. Ecker diz: eu concordo que você tem que trabalhar pelo seu dinheiro, mas para as pessoas ricas essa situação é apenas momentânea. Para pessoas pobres, isso é interminável. Pessoas ricas acreditam que para que seu dinheiro se esforce e assuma seu lugar, você tem que trabalhar duro primeiro. Elas também sabem que quanto mais seu dinheiro trabalha, menos trabalho você tem que fazer. O primeiro objetivo deve ser se tornar financeiramente livre o mais rápido possível. Ecker define a liberdade financeira de uma forma simples. Liberdade financeira é a habilidade de viver o estilo de vida que você deseja, sem ter que trabalhar ou depender de outra pessoa para ter dinheiro. E como isso é possível? Você precisa de uma renda passiva, ou seja, você se torna financeiramente livre quando a sua renda passiva supera suas despesas. Muitas pessoas não conseguem diferenciar entre ser rico e ser financeiramente livre. Eles acham que primeiro você tem que ser rico para se tornar financeiramente livre. Mas isso não é verdade. Liberdade financeira vem primeiro, porque isso é o mais fácil e mais rápido de fazer. Deixe-me fazer uma pergunta. É mais fácil subir uma escada que possui apenas 10 degraus ou uma escada que tem 1000 degraus? É claro que a escada que tem 10 degraus é mais fácil, certo? Ao usar esta analogia, nós podemos dizer que se tornar financeiramente livre é como subir a escada de 10 degraus, e se tornar rico é como subir a escada de 1000 degraus. Primeiro, tente o objetivo mais fácil e seja financeiramente livre. Após ter sua renda passiva e não ter que trabalhar para ninguém, você poderá usar esse tempo livre para se tornar rico. Ecker diz que em seu seminário, uma das alunas percebeu que se ela simplesmente alugasse seu apartamento e se mudasse para um lugar mais barato, sua renda passiva do aluguel seria o suficiente para cobrir todas as suas despesas. Além disso, ela poderia até economizar algum dinheiro. E foi exatamente isso que ela fez. Ela alugou seu apartamento, se mudou para um lugar mais barato e mais exótico e se tornou financeiramente livre. Só então ela começou a construir seu negócio e a se tornar rica. Então, primeiro foque na escada de 10 degraus e em criar uma renda passiva suficiente para não ter que trabalhar para ninguém. Depois disso, você pode pensar no resto. Há duas fontes principais de renda passiva. A primeira é o dinheiro trabalhar para você. Isto inclui ganhos e investimentos de instrumentos financeiros, como ações, títulos ou outros ativos que apreciam em valor. A segunda principal fonte de renda passiva é o negócio trabalhar por você. Isso inclui gerar renda contínua de negócios onde você não precisa estar pessoalmente envolvido para que o negócio opere e traga renda. O exemplo mais simples disso é o mercado imobiliário. Diferença número 14. Pessoas ricas focam em seu patrimônio líquido. Pessoas pobres focam em sua renda de trabalho. Quando se trata de dinheiro, uma pergunta comum que as pessoas fazem é: quanto você ganha? A pergunta qual é o seu patrimônio líquido raramente é ouvida.
Um pequeno número de pessoas fala assim: a riqueza é medida pelo patrimônio líquido e não pela renda de trabalho. Sempre foi assim e sempre será. Para descobrir seu patrimônio líquido, tudo o que você precisa fazer é somar o valor de tudo que você possui, junto com seu dinheiro e investimentos como ações, títulos, imóveis, o valor atual de seu negócio, se você tiver um, e também o valor da sua residência, se ela for sua, e depois subtrair tudo o que você deve. O patrimônio líquido é considerado a medida definitiva de riqueza, porque, se necessário, o que você possui pode ser transformado em dinheiro. Após calcular seu patrimônio líquido, desenhe uma linha vertical em uma página. Coloque o 0 no final da linha e no topo da linha escreva seu patrimônio líquido desejado. Digamos $1 milhão. Após fazer isso, coloque seu patrimônio líquido atual nesta linha e veja o quão distante você está dessa quantia desejada. De vez em quando, digamos a cada mês ou a cada trimestre, verifique essa linha e atualize-a de acordo. Mesmo se agora você estiver no 0 ou no negativo, eu ainda recomendaria fazer este exercício, porque o que é registrado é melhorado. Diferença número 15. Pessoas ricas agem apesar do medo. Pessoas pobres deixam o medo as impedir. No livro, Eckers fala sobre a fórmula da manifestação. De acordo com essa fórmula, pensamentos produzem sentimentos. Sentimentos geram ações. E ações geram resultado. Por exemplo, você pensa em uma rosquinha. Depois, isso cria uma sensação de vontade de comer rosquinha. E depois, você se levanta e vai até a loja comprar uma rosquinha. Se esse processo se repetir constantemente, você ganha peso. Pensamentos e sentimentos fazem parte de um mundo interior. Ficar acima do peso faz parte do seu mundo exterior. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Se não houver ação, seus pensamentos e sentimentos sobre ser rico serão inúteis. Muitas pessoas leem esses tipos de livro para se tornarem ricas, mas a maioria delas não entra em ação e não aplica o que aprendeu. Não se trata de quantos livros você lê, se trata de quantos livros você aplica na vida real. Ler, mas não entrar em ação, é como observar a foto da garota que você gosta no Facebook o dia todo, ao invés de ir falar com ela cara a cara. Se a ação possui um papel tão essencial para alcançar o sucesso, então o que nos evita de fazer essas ações? Medo. Medo, dúvida e preocupação são as barreiras mais comuns, não só para o sucesso, mas também para a felicidade. Uma das principais diferenças entre pessoas ricas e pobres é que as ricas ainda estão dispostas a agir mesmo se sentirem medo, mesmo se ficarem desconfortáveis. Pessoas pobres, por outro lado, permitem que o medo as impeçam. Elas não querem se sentir desconfortáveis. Se você estiver disposto a fazer apenas o que é confortável, a vida será desconfortável. Mas se você estiver disposto a fazer o que é desconfortável, a vida será bem confortável. Medo e desconforto não devem impedi-lo. O medo é produto da mente. Sua mente é uma detectora de medo e não uma detectora de sucesso. Assim que você começar a fazer algo desconfortável, sua mente mostrará dezenas de casos horríveis para impedi-lo. Nossa mente é a maior escritora de roteiros de terror. Treinar e gerenciar sua própria mente é a habilidade mais importante que você pode adquirir. Se você quiser aprender como controlar sua mente, eu recomendo começar a meditar e ler um livro chamado O Poder do Agora, que eu resumirei neste canal em breve. Diferença número 16. Pessoas ricas aprendem e crescem constantemente. Pessoas pobres acham que já sabem tudo. Eckers diz que as 3 palavras mais perigosas são "eu sei disso". A pergunta é: como você sabe que sabe de alguma coisa? Aqui está a resposta. Se você vivenciar isso, você sabe. Caso contrário, você ouviu falar isso. Você leu sobre isso. Ou você fala sobre isso, mas não sabe. Francamente, se você não for rico e feliz, há uma boa chance de ainda haverem muitas coisas que você pode aprender. Dinheiro, sucesso e vida. Considere isto. Se você não for tão bem-sucedido quanto gostaria, há algo que você não sabe. E se você não for rico, isso significa que há muitas coisas novas que você precisa aprender e aplicar. Se você continuar fazendo o que sempre fez, você acabará recebendo o que sempre recebeu. Diferença número 17.
Pessoas ricas admiram outras pessoas ricas e bem-sucedidas. Pessoas pobres invejam pessoas ricas e bem-sucedidas. Quando eu estava no colegial, havia um homem muito rico e sempre que eu via passar pela nossa vizinhança com sua Mercedes nova, eu ouvia muitas histórias negativas sobre sua vida luxuosa. Sempre que eu perguntava se eles sabiam o que ele fazia da vida, ninguém sabia me dar uma resposta precisa, mas quase todos supunham que ele fazia um trabalho criminoso e era mau. Muitos anos depois, eu tive a chance de conversar com essa pessoa quando eu estava fazendo meu estágio e descobri que maior parte da sua infância ele passou na pobreza, o que o motivou a se esforçar e, eventualmente, ele se tornou um CEO. Após conhecer essa pessoa e ouvir sua história de vida, eu percebi que as pessoas pobres frequentemente veem o sucesso de outras pessoas com ressentimento, inveja e ciúmes. Esta foi a última diferença. Por favor, coloque sua ideia ou lição favorita deste vídeo nos comentários. Se este vídeo o ajudou apenas um pouco, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Isso ajuda muito o canal e me motiva a resumir mais livros. A economia pode parecer complexa, mas funciona de uma forma simples e mecânica. Ela é composta por algumas peças simples e por muitas transações simples que acontecem repetidamente, 1 zilhão de vezes. Essas transações são impulsionadas acima de tudo pela natureza humana, e assim elas criam 3 principais forças motoras da economia. Força número 1: aumento da produtividade. Força número 2: ciclo da dívida de curto prazo. E força número 3: ciclo da dívida de longo prazo. Vamos analisar essas 3 forças e ver como a interação entre elas cria um ótimo modelo para acompanhar os movimentos da economia e descobrir o que está acontecendo no momento atual. Vamos começar com a parte mais simples da economia: transações. Uma economia nada mais é do que uma soma das transações que a compõem, e uma transação é algo muito simples. Você faz transações o tempo todo. Sempre que você compra algo, você cria uma transação. Cada transação consiste em um comprador trocando dinheiro ou crédito com um vendedor por bens, serviços ou ativos financeiros. O crédito gira da mesma forma que o dinheiro. Portanto, ao somar o dinheiro gasto e a quantidade de crédito gasta, você consegue saber o total de gastos. O montante total de gastos, ou o que chamamos de consumo, é o que move a economia. Se você dividir o valor gasto pela quantidade que foi vendida, você encontrará o preço. E é isso. Isso é uma transação. Ela é a base fundamental da máquina econômica. Todos os ciclos e todas as forças em uma economia são movidos por transações. Portanto, se compreendermos transações, poderemos compreender a economia como um todo. O mercado consiste em todos os compradores e todos os vendedores fazendo transações pela mesma coisa. Por exemplo, há um mercado de trigo, um mercado de automóveis, um mercado de ações e mercados de milhões de outras coisas. E a economia é constituída por todas essas transações feitas em todos esses mercados. Se você somar o gasto total e a quantidade total de vendas em todos os mercados, você terá tudo o que precisa saber para entender a economia. Simples assim. Pessoas, empresas, bancos e governos. Todos realizam transações da forma como eu acabei de descrever, trocando dinheiro e crédito por bens, serviços e ativos financeiros. O maior comprador e vendedor é o governo, que é composto por 2 partes muito importantes: um governo central, que coleta impostos e gasta dinheiro, e um banco central, que é diferente de outros compradores e vendedores, porque é ele quem controla a quantidade de dinheiro e crédito que circulam na economia. Ele faz isso através da manipulação de taxas de juros e da emissão de moeda. Como veremos a seguir, é por isso que o Banco Central é um agente crucial no fluxo de crédito. Agora eu quero que você preste atenção ao conceito de crédito. Crédito é a parte mais importante da economia e provavelmente a menos compreendida. É a parte mais importante porque é a maior parte e a mais volátil também. Assim como compradores e vendedores fazem transações em seus mercados, os credores e os mutuários também fazem. Credores geralmente querem transformar o dinheiro que eles têm em mais dinheiro, e os mutuários geralmente querem comprar algo que não podem pagar imediatamente, como uma casa ou um carro. Ou talvez queiram investir em algo, como abrir um negócio próprio. O crédito pode ajudar tanto os credores quanto os mutuários a obterem o que desejam.
Mutuários prometem pagar o total emprestado, chamado de principal, mais uma quantia adicional, chamada de juro. Quando as taxas de juros estão altas, há menos empréstimos porque ficam muito caros. Quando as taxas de juros estão baixas, mais empréstimos são feitos porque ficam mais baratos. Quando os mutuários prometem pagar seu empréstimo, os credores acreditam neles. Crédito é criado. Quaisquer duas pessoas podem concordar em criar crédito a partir do nada. Parece bem simples, mas crédito é complicado, porque ele tem nomes diferentes. Assim que o crédito é criado, ele imediatamente se transforma em dívida. A dívida é tanto um ativo para o credor quanto um passivo para o mutuário. No futuro, quando o devedor quitar um empréstimo acrescido de juros, o ativo e o passivo desaparecem e a transação é finalizada. Então, por que o crédito é tão importante? Porque quando alguém recebe crédito, essa pessoa aumenta seu poder de compra e seus gastos. E lembre-se, o consumo move a economia. Isso ocorre porque os gastos de uma pessoa são a renda de outra. Pense nisso. Cada real que você gasta, outra pessoa ganha, e cada real que você ganha, alguém gastou. Então, quando você gasta mais, outra pessoa ganha mais. E quando a renda de alguém aumenta, os credores ficam mais dispostos a emprestar dinheiro para essa pessoa, pois agora ela é mais digna de crédito. Alguém digno de crédito tem duas características: a capacidade de pagar de volta e garantias. Ter uma renda alta em relação à dívida lhe dá a capacidade de pagar. E mesmo que não consiga quitar sua dívida, ele ou ela terá ativos valiosos para usar como garantia e que podem ser vendidos. Isso deixa os credores mais tranquilos em emprestar dinheiro para essa pessoa. Assim, o aumento de renda permite que mais empréstimos sejam feitos, o que permite um aumento de consumo. E, como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, isso leva a um aumento ainda mais significativo nos empréstimos. E assim por diante. Esse padrão de auto-reforços gera crescimento econômico e é por isso que temos ciclos. Em uma transação, você tem que dar algo para poder receber algo, e o quanto você recebe depende do quanto você produz. Ao longo do tempo, temos aprendizados, e esse conhecimento acumulado melhora nosso padrão de vida. Chamamos isso de ganho de produtividade. Pessoas criativas e esforçadas aumentam a sua produtividade, seu padrão de vida mais rapidamente do que as acomodadas e preguiçosas. Mas isso não é necessariamente verdade no curto prazo. Produtividade importa mais no longo prazo, mas crédito é mais importante no curto prazo. Isso porque o ganho de produtividade não flutua tanto, então ele não gera grandes oscilações econômicas. A dívida gera, porque nos permite consumir mais do que produzimos quando a adquirimos e nos força a consumir menos do que produzimos quando temos que pagá-la. As oscilações da dívida ocorrem em dois grandes ciclos. Um leva em torno de 5 a 8 anos e o outro cerca de 75 a 100 anos. Embora a maioria das pessoas sinta essas oscilações, geralmente não as percebem como ciclos, porque as veem muito de perto, dia após dia, semana após semana. Nesse capítulo, nós vamos voltar um pouco e analisar essas três grandes forças e como elas interagem para produzir nossas experiências. Como eu disse, as oscilações em torno da linha não se devem à quantidade de inovação ou de trabalho árduo, elas acontecem principalmente devido à quantidade de crédito. Vamos, por um segundo, imaginar uma economia sem crédito. Nessa economia, a única maneira de aumentar meu consumo é aumentando minha renda, o que exige que eu seja mais produtivo e trabalhe mais. O aumento da produtividade é o único jeito de crescer. Como meus gastos são a renda de outra pessoa, a economia cresce cada vez que eu ou qualquer outra pessoa for mais produtiva. Se seguirmos as transações e colocarmos em prática, veremos uma progressão como uma linha de crescimento de produtividade. Mas, como fazemos empréstimos, temos ciclos. Isso não tem nada a ver com nenhuma lei ou regulamento, mas sim com a natureza humana e a maneira como o crédito funciona. Imagine um empréstimo simplesmente como uma maneira de adiar gastos. Para comprar algo que não posso pagar, preciso gastar mais do que eu ganho. Para isso, eu basicamente preciso pedir dinheiro emprestado do meu futuro eu. Ao fazer isso, crio um momento no futuro em que precisarei gastar menos do que ganho para ter condições de quitar a dívida. Facilmente se assemelha a um ciclo.
Basicamente, sempre que você pega um empréstimo, cria um ciclo. Isso é verdade tanto para um indivíduo quanto para a economia. É por isso que compreender o crédito é tão importante, porque coloca em movimento uma série mecânica e previsível de eventos que ocorrerão no futuro. Isso torna o crédito diferente do dinheiro. O dinheiro é o que você utiliza para liquidar suas transações. Quando você compra uma cerveja de um barman com dinheiro, a transação é realizada imediatamente. Mas quando você compra uma cerveja com crédito, é como abrir uma caderneta de bar. Você está dizendo que promete pagar o barman no futuro. Juntos, você e o barman criam um ativo e um passivo. Você acabou de criar crédito a partir do nada. É só depois que você pagar a conta que o ativo e o passivo desaparecem. A dívida deixa de existir e a transação é liquidada. Na realidade, o que a maioria das pessoas chama de dinheiro é, na verdade, crédito. O valor total do crédito nos Estados Unidos é de cerca de 50 trilhões de dólares. E o valor total de dinheiro é de apenas cerca de 3 trilhões de dólares. Lembre-se, em uma economia sem crédito, a única forma de aumentar o consumo é produzindo mais. Mas em uma economia com crédito, é possível aumentar o consumo através de empréstimos. Como resultado, em uma economia com crédito, há mais consumo, e isso permite que a renda aumente mais do que a produtividade no curto prazo, mas não a longo prazo. Agora, não me entendam mal. Crédito não é necessariamente algo ruim, que só serve para causar ciclos. Crédito é ruim quando ele financia o consumo excessivo e que não poderá ser pago de volta. Entretanto, ele é bom quando financia recursos de forma eficiente e produz renda para que seja possível pagar a dívida. Por exemplo, se você fizer um empréstimo para comprar uma TV de tela plana, sua TV não vai gerar renda para te ajudar a pagar a dívida. Mas se você pagar um empréstimo para, digamos, comprar um trator e esse trator te permitir arar mais terras e aumentar a sua receita, então você pode quitar a sua dívida e ainda aumentar o seu padrão de vida. Em uma economia com crédito, podemos acompanhar as transações e ver como o crédito gera crescimento. Vou dar um exemplo. Suponha que você ganhe R$100 mil por ano e não possua dívidas. Você possui crédito suficiente para pegar um empréstimo de 10 mil, digamos, no cartão de crédito. Então, você pode gastar R$110 mil, mesmo que ganhe apenas 100 mil. Como os seus gastos são a renda de outra pessoa, alguém ganhará R$110 mil. Essa pessoa, ganhando 110 mil, se não possuir dívidas, poderá pegar um empréstimo de 11 mil reais. Então, ela poderá gastar 121 mil reais, mesmo que tenha recebido apenas 110 mil. Os seus gastos são a renda de outra pessoa e, seguindo as transações, começamos a ver como esse processo funciona em um padrão de auto-reforço. Mas lembre-se, endividamento gera ciclos, e se esse ciclo sobe, em algum momento ele precisará descer. Isso nos leva ao ciclo da dívida de curto prazo. À medida que a atividade econômica aumenta, vemos uma expansão. É a primeira fase do ciclo da dívida de curto prazo. Os gastos continuam a aumentar e os preços começam a subir. Isso acontece porque o aumento do consumo é impulsionado pelo crédito, que pode ser criado instantaneamente a partir do nada. Quando a quantidade de gastos e de renda cresce mais rápido do que a produção de bens, os preços sobem. Quando os preços sobem, chamamos isso de inflação. O Banco Central não quer que haja muita inflação porque ela causa problemas. Então, quando você vê os preços subindo, ele aumenta as taxas de juros. Com taxas de juros mais altas, há menos pessoas que têm condições de fazer empréstimos e o custo das dívidas existentes cresce. Pense nisso como os pagamentos do seu cartão de crédito aumentando. Como as pessoas estão fazendo menos empréstimos e têm dívidas maiores para pagar, elas têm menos dinheiro sobrando para gastar e, com isso, o consumo diminui. E como o consumo de uma pessoa é a renda de outra, a renda diminui e assim por diante. Quando as pessoas gastam menos, os preços caem. Chamamos isso de deflação. A atividade econômica diminui e temos uma recessão. Se a recessão se tornar muito severa e a inflação não for mais um problema, o Banco Central diminuirá as taxas de juros para que tudo volte a subir. Com taxas de juros baixas, os pagamentos de dívidas são reduzidos.
e os empréstimos e gastos aumentam e vemos outra expansão. Como você pode ver, a economia funciona como uma máquina. Durante o ciclo da dívida de curto prazo, os gastos são limitados apenas pela disposição dos credores e mutuários em fornecer e receber crédito. Quando o crédito está finalmente disponível, ocorre uma expansão da economia. Quando o crédito não está facilmente disponível, há uma recessão. E veja que esse ciclo é controlado principalmente pelo Banco Central. O ciclo da dívida de curto prazo normalmente dura de 5 a 8 anos e se repete por décadas. Mas observe que a parte mais baixa e o topo de cada ciclo terminam com mais crescimento do que no ciclo anterior e com mais endividamento. Por quê? Porque as pessoas forçam esses limites. Elas tendem a fazer empréstimos e gastar mais em vez de pagar as dívidas. É a natureza humana. Por causa disso, em longos períodos, as dívidas crescem mais rapidamente do que as rendas, criando um ciclo da dívida de longo prazo. Apesar das pessoas estarem mais endividadas, os credores facilitam ainda mais os empréstimos. Por que isso acontece? Porque todo mundo acha que as coisas estão indo muito bem. As pessoas só focam no que está acontecendo no momento. E o que está acontecendo? As rendas estão aumentando, os valores dos ativos estão subindo, o mercado de ações está bombando. É o momento ideal para comprar bens, serviços e ativos financeiros com dinheiro emprestado. Quando as pessoas fazem isso, chamamos de bolha. Portanto, embora as dívidas estejam crescendo, as rendas têm crescido quase na mesma velocidade para compensá-las. Vamos chamar a relação entre a dívida e a renda de encargo da dívida. Enquanto a renda continuar a aumentar, o encargo da dívida permanecerá gerenciável. Ao mesmo tempo, os valores dos ativos disparam. As pessoas pegam emprestado grandes quantias de dinheiro para comprar ativos como investimentos, resultando em um aumento ainda maior dos preços. As pessoas se sentem ricas, portanto, mesmo com o acúmulo de dívidas, o aumento da renda e do valor dos ativos ajuda os devedores a permanecerem dignos de crédito por um longo tempo. Mas isso, obviamente, não pode continuar acontecendo para sempre. E não continua. Durante décadas, o encargo da dívida aumentou lentamente, criando pagamentos de dívidas cada vez maiores. Em um determinado momento, os pagamentos de dívidas começaram a crescer mais rápido do que a renda, forçando as pessoas a reduzirem seus gastos. E já que os gastos de uma pessoa são a renda de outra, a renda começa a cair, o que torna as pessoas menos dignas de crédito, gerando a queda dos empréstimos. O pagamento das dívidas continua aumentando, o que faz com que os gastos caiam ainda mais, e o ciclo se inverte. Este é o pico da dívida de longo prazo. O encargo da dívida simplesmente se tornou grande demais. Para os Estados Unidos, Europa e uma boa parte do resto do mundo, isso aconteceu em 2008. Aconteceu pela mesma razão que aconteceu no Japão em 1989 e nos Estados Unidos em 1929. Agora a economia começa a se desalavancar. Em uma desalavancagem, as pessoas cortam gastos, a renda diminui, o crédito desaparece, os preços dos ativos caem, os bancos ficam sob pressão, o mercado de ações quebra, as tensões sociais aumentam e um círculo vicioso se inicia. À medida que a renda cai e o pagamento das dívidas aumenta, os mutuários são pressionados. Não mais dignos de crédito, o crédito se esgota e os mutuários não podem mais tomar emprestado dinheiro suficiente para pagar suas dívidas. Lutando para preencher essa lacuna, são forçados a vender seus ativos. A pressa em vender ativos infla o mercado, ao mesmo tempo em que o consumo cai. É aí que o mercado de ações entra em colapso. O mercado imobiliário afunda e os bancos entram em apuros. Como os preços dos ativos caem, o valor dos bens que os mutuários ofereceram como garantia também cai. Isso torna os mutuários ainda menos dignos de crédito. As pessoas se sentem pobres. O crédito desaparece rapidamente. Menos gastos, menos renda, menos riqueza, menos crédito, menos empréstimos e assim por diante. É um círculo vicioso. Pode ser um cenário parecido com uma recessão, mas a diferença é que aqui não é possível diminuir as taxas de juros para salvar o dia. Em uma recessão, a redução das taxas de juros funciona para estimular empréstimos. No entanto, em uma desalavancagem,
Reduzir as taxas de juros não funciona porque as taxas de juros já estão baixas e logo atingem 0%. O estímulo termina por aí. As taxas de juros nos Estados Unidos chegaram a 0% durante a desalavancagem na década de 1930 e novamente em 2008. A diferença entre uma recessão e uma desalavancagem é que na desalavancagem os encargos da dívida se tornaram tão grandes que não podem ser aliviados reduzindo as taxas de juros. Os credores percebem que as dívidas se tornaram grandes demais para serem pagas integralmente. Os mutuários perderam sua capacidade de pagar suas dívidas e suas garantias, perderam valor. Eles se sentem paralisados por suas dívidas, eles não querem emprestar mais. Os credores param de emprestar, os mutuários param de tomar emprestado. Pense na economia como um todo, não sendo digna de crédito, da mesma forma como que aconteceria com o indivíduo. Então, o que podemos fazer quando há uma desalavancagem? O problema é que o encargo da dívida está alto demais e deve ser reduzido. Isso pode acontecer de 4 maneiras. Primeiro, pessoas, empresas e governos cortam gastos. Segunda, as dívidas são reduzidas e há inadimplências e reestruturações. Terceiro, a riqueza é redistribuída das pessoas que têm para as que não têm. E por fim, quarto, o Banco Central imprime mais moeda. Essas 4 maneiras aconteceram em todas as desalavancagens da história moderna. Normalmente, os gastos são cortados primeiro. Como acabamos de ver, pessoas, empresas e até governos fecham a mão e cortam seus gastos para que possam pagar suas dívidas. Isso geralmente é chamado de austeridade. Quando os mutuários param de fazer novos empréstimos e começam a pagar dívidas antigas, espera-se que os encargos da dívida diminuam. Mas o oposto acontece, porque estão todos cortando gastos. E como os gastos de uma pessoa são a renda de outra, isso causa diminuição de renda. A queda das rendas acontece mais rapidamente do que o pagamento das dívidas, e o encargo da dívida fica bem pior. Como vimos, esse corte de gastos é deflacionário e doloroso. As empresas são forçadas a cortar custos, o que significa menos empregos. O maior desemprego leva ao próximo passo. As dívidas devem ser reduzidas. Muitos mutuários se veem incapazes de pagar seus empréstimos e as dívidas de um devedor são os ativos de um credor. Quando o mutuário não paga de volta sua dívida com o banco, as pessoas ficam nervosas porque o banco não será capaz de pagá-las também. Então correm para sacar seu dinheiro. Os bancos estão sob pressão e as pessoas, empresas e bancos inadimplentes. Essa severa contração econômica é uma depressão. Uma grande parte da depressão econômica está relacionada às pessoas descobrindo que a riqueza que pensavam que tinham não está realmente lá. Vamos voltar para o exemplo do bar. Quando você comprava uma cerveja e pedia para o barman colocar na conta, você estava fazendo uma promessa de pagá-lo no futuro. Sua promessa se torna um ativo do barman. Mas se você quebrar sua promessa, se você não pagar sua conta, então o ativo que ele possui não vale nada. O ativo basicamente desapareceu. Muitos credores não querem que seus ativos desapareçam e concordam com a reestruturação da dívida. A reestruturação da dívida significa que os credores serão pagos um valor menor, ou em um prazo mais longo, ou com uma taxa de juros mais baixa do que inicialmente acordada. De alguma forma, o contrato é quebrado de forma a reduzir o endividamento. Para os credores, receber um pouco é melhor do que não receber nada. Mesmo que a dívida desapareça, a reestruturação da dívida faz com que a renda e o valor dos ativos desapareçam ainda mais rapidamente, de modo que o encargo da dívida continua a piorar. Assim, como o corte de gastos, a redução do endividamento também é dolorosa e deflacionária. Tudo isso impacta o governo central, porque com a redução da renda e com menos empregos, o governo arrecada menos impostos. Ao mesmo tempo, o governo precisa aumentar seus gastos porque o desemprego aumentou e muitos dos desempregados não têm dinheiro guardado e acabam precisando de apoio financeiro do governo. Somado a isso, o governo cria planos de estímulo e aumenta seus gastos para compensar a crise na economia. Os déficits orçamentários do governo explodem em períodos de desalavancagem, porque ele gasta mais do que arrecada em impostos. Quando você ouve falar do déficit orçamentário no noticiário, é sobre isso que estão falando.
Para arcar com seu déficit, o governo precisa aumentar os impostos ou pedir dinheiro emprestado. Mas com a renda caindo e tantos desempregados, de quem sairá esse dinheiro? Dos ricos! Como os governos precisam de mais dinheiro e a riqueza está fortemente concentrada nas mãos de uma pequena porcentagem da população, os governos naturalmente aumentam os impostos sobre os ricos, o que facilita uma redistribuição da renda na economia, dos que têm para os que não têm. Os que não têm, que estão sofrendo, começam a se ressentir dos ricos que têm. Os que têm, sendo pressionados pela economia fraca, preços de ativos em queda e impostos mais altos, começam a se ressentir dos que não têm. Se a depressão continuar, pode gerar desordem social. Não apenas as tensões aumentam dentro do país, mas também entre os países, especialmente países devedores e credores. Essa situação pode levar a mudanças políticas que, às vezes, podem ser extremas. Na década de 1930, foi uma situação como essa que levou Hitler ao poder, que levou à guerra na Europa e à depressão nos Estados Unidos. A pressão para que algo seja feito para acabar com a depressão aumenta. Lembre-se, a maior parte do que as pessoas pensavam ser dinheiro era, na verdade, crédito. Então, quando o crédito desaparece, as pessoas não têm dinheiro suficiente. Ficam desesperadas por dinheiro. E lembra quem pode imprimir dinheiro? É o Banco Central. Como já reduziu a taxa de juros para o próximo de zero, o Banco Central se sente forçado a imprimir dinheiro. Ao contrário do corte de gastos, da redução da dívida, da redistribuição de riqueza, imprimir dinheiro é inflacionário e estimulante. Inevitavelmente, o Banco Central imprime novo dinheiro a partir do nada e o usa para comprar ativos financeiros e títulos do governo. Aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão e de novo em 2008, quando o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, imprimiu mais de 2 trilhões de dólares. Muitos outros bancos centrais ao redor do mundo que tinham condições de fazê-lo também imprimiram dinheiro. Comprar ativos financeiros com esse dinheiro ajuda a elevar os preços dos ativos, o que torna as pessoas mais dignas de crédito. No entanto, isso só ajuda quem possui ativos financeiros. Veja, o Banco Central pode imprimir dinheiro, mas a única coisa que ele pode comprar são ativos financeiros. O governo central, por outro lado, pode comprar bens e serviços e colocar dinheiro nas mãos da população, mas não consegue imprimir dinheiro. Portanto, para estimular a economia, os dois devem cooperar e trabalhar juntos. Ao comprar títulos do governo, o Banco Central basicamente empresta dinheiro para o governo, permitindo que, mesmo com um déficit, os gastos com bens e serviços aumentem por meio de seus programas de estímulo e seguro-desemprego. Isso aumenta a renda das pessoas, assim como a dívida do governo, mas reduzirá o encargo total da dívida da economia. É um momento muito arriscado. As políticas monetárias precisam equilibrar as 4 maneiras pelas quais os encargos da dívida diminuem. As medidas deflacionárias precisam ser equilibradas com as medidas inflacionárias para manter a estabilidade. Se a balança estiver equilibrada corretamente, pode haver uma bela desalavancagem. Veja bem, uma desalavancagem pode ser terrível ou pode ser bela. Como uma desalavancagem pode ser bela? Mesmo que a desalavancagem seja uma situação difícil, lidar com uma situação difícil da melhor maneira possível é uma coisa bela. Muito mais bela do que os excessos desequilibrados e alimentados pelo endividamento da fase de alavancagem. Em uma bela desalavancagem, as dívidas diminuem em relação à renda. O crescimento econômico real é positivo e a inflação não é um problema. Isso é alcançado através do equilíbrio adequado. O equilíbrio adequado requer uma certa combinação de cortes de gastos, redução da dívida, distribuição de riqueza e impressão de dinheiro, para que a estabilidade econômica e social possa ser mantida. As pessoas se perguntam se imprimir dinheiro não acabará aumentando a inflação. Isso não vai acontecer se a queda do crédito for compensada. Lembre-se de que o que importa é o consumo. R$1 que é gasto em dinheiro tem o mesmo efeito sobre os preços que R$1 gasto em crédito. Ao imprimir dinheiro, o Banco Central pode compensar o desaparecimento do crédito com um aumento da quantidade de dinheiro. Para reverter a situação, o Banco Central precisa não apenas impulsionar o aumento de renda, mas também fazer com que a taxa de crescimento de renda seja superior à taxa de juros da dívida acumulada. Então, o que quero dizer com isso?
Basicamente, a renda precisa crescer mais rápido do que a dívida. Por exemplo, vamos supor que um país passando por uma desalavancagem tenha uma relação dívida-renda de 100%. Isso significa que o valor da dívida é igual ao valor da renda que todo o país obtém em um ano, o PIB. Agora, pense na taxa de juros sobre essa dívida. Digamos que seja de 2%. Se a dívida está crescendo 2% por causa dessa taxa de juros e a renda só está crescendo apenas em torno de 1%, você nunca reduzirá o encargo da dívida. Em outras palavras, você precisa imprimir dinheiro suficiente para manter a taxa de crescimento da renda acima da taxa de juros. No entanto, pode ser que a impressão de dinheiro esteja mal administrada, porque é muito fácil de fazer e as pessoas preferem ir por esse caminho do que ter que recorrer a alguma das outras alternativas. O ponto-chave é evitar imprimir muito dinheiro e causar uma hiperinflação, como a Alemanha fez durante a desalavancagem da década de 1920. Se o equilíbrio adequado for alcançado, a desalavancagem não será tão dramática. O crescimento será lento, mas o encargo da dívida diminuirá. Assim, é uma bela desalavancagem. Quando a renda começa a aumentar, os mutuários passam a ter mais credibilidade. E quando os mutuários se tornam mais dignos de crédito, os credores começam a lhes emprestar dinheiro novamente. O encargo da dívida finalmente começa a cair. Podendo pedir dinheiro emprestado, as pessoas também podem gastar mais. A economia começa a crescer novamente, levando à fase de reflação do ciclo da dívida de longo prazo. Embora o processo de desalavancagem possa ser horrível se for mal